Agora que já trabalhamos a matemática como uma ciência dos padrões, vamos agora exercitar a nossa habilidade de reconhecer padrões e, a partir desses padrões reconhecidos, fazer previsões. E vamos fazer isso analisando algumas sequências. Nosso objetivo aqui nesse exercício vai ser identificar o padrão dessa sequência e, então, conseguir prever o próximo termo dessa sequência. Então, letra A. 1, 2, 3, 4. Qual é o próximo termo? 1 mais 1. 2, 2 mais 1. 3, 3 mais 1. 4. Então, qual será o próximo termo? 4 mais 1, que dá 5. Então, 5 é o próximo termo dessa sequência. Letra B. Temos a sequência 2, 4, 6, 8. Então a gente pode observar que para eu encontrar o termo posterior, basta eu acrescentar 2 unidades ao termo anterior. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, 8 mais 2, 10. Então, conseguimos aí reconhecer o padrão e encontrar o próximo termo dessa sequência. Letra C é a mesma lógica da letra B, né? Sempre acrescentar 2 unidades ao termo para encontrar o posterior. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. A letra D é um pouco mais difícil. Essa é uma sequência bastante famosa, eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Mas qual o padrão? Você começa colocando 1 nos 2 primeiros termos e a partir de então você adiciona o último termo ao penúltimo para achar o termo posterior. Então, 1 mais 1 igual a 2. 2 mais 1 igual a 3. 3 mais 2 igual a 5. 5 mais 3 igual a 8. 8 mais 5 igual a 13. 13 mais 8 igual a 21. Agora, 21 mais 13 dá quanto? 34. Na letra E você precisa fazer o quê? Multiplicar 2 ao termo para achar o termo posterior. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2 dá quanto? 128. Essas 5 sequências que eu coloquei aqui para a gente poder analisar são sequências numéricas famosas, tá? Elas são o início, né? Elas são infinitas, sequências infinitas, todas as 5, tá? Então aqui eu poderia botar o reticência aqui, porque isso aqui poderia continuar infinitamente. Então a gente viu só o início dessas sequências. E elas são sequências famosas. A primeira é a sequência dos números naturais. Os números naturais são os números que nós utilizamos para fazer contagem. Foram os primeiros números a serem inventados. Existe toda uma discussão se o zero pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais. Muitos vão entender que o zero não pertence ao conjunto dos números naturais. Por quê? Porque o zero foi inventado bem depois e nós comumente não utilizamos o zero para fazer contagem. Só que, no nível básico, nós utilizamos o conjunto dos naturais com o zero incluso. O conjunto dos números naturais nós representamos da seguinte forma. É um n com uma perna aqui dobrada. Um conjunto a gente coloca entre chaves os elementos dele. E conjunto dos números naturais para o nível básico, nós vamos começar com o 0, depois 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. Isso aqui
Continua infinitamente. E quando eu quero falar do conjunto dos números naturais sem o zero, quando eu quero tirar o zero, eu falo não nulo, tá? Não nulo significa que eu estou retirando o zero. Eu uso o asterisco aqui em cima, aqui, ó. Tudo bem? Então, esse aqui é o conjunto dos números naturais sem o zero. Então, é assim que a gente vai fazer a representação, tá? Na letra B, nós temos outro conjunto famoso, que é o conjunto dos números pares. Observe que o conjunto dos números pares ele está incluso no conjunto dos números naturais. Quando eu digo que ele está incluso, ou seja, todos os números pares, eles fazem parte desse conjunto dos números naturais, tá? Quando isso acontece, nós dizemos que ele é um subconjunto do conjunto dos números naturais. Posteriormente, teremos uma aula mais aprofundada sobre a teoria dos conjuntos. Mas só para vocês já irem se habituando com o linguajar, com as nomenclaturas. De igual maneira, o conjunto dos números pares ele é um conjunto infinito. Eu poderia continuar esse conjunto infinitamente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Poderia continuar isso infinitamente. Agora, o que são números pares? Eu vou dar duas definições que vocês podem estar utilizando. A primeira, os números pares são todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vou botar aqui, terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Uma outra forma de definir os números pares é a seguinte. Nessa a gente já vai usar um pouquinho de álgebra. A gente vai falar um pouco mais sobre álgebra no futuro. Mas álgebra tem a ver com o uso de letras para generalizar ou para representar um valor desconhecido. Estou falando de forma simples aqui. No momento oportuno a gente aprofunda isso. Então vamos apresentar uma segunda definição de números pares da seguinte maneira. Os números pares são os números que nós podemos escrever da seguinte forma. 2K, tal que K pertence aos naturais. Não fique nervoso, calma. O K está substituindo um número natural qualquer. Tá? Se existir um número natural tal que ele vezes 2 dê o número que nós estamos pensando se é par ou não, significa que ele é par. Agora, se não existir nenhum número natural que multiplicado por 2 dê aquele número, significa que ele não é par. Por exemplo, 32. A gente sabe que ele é par pela primeira definição porque ele termina com o algarismo 2. Também, mais para frente, vamos fazer a diferença de número, numeral e algarismo. Mas, por enquanto, vamos já adiantando que algarismos são os símbolos que nós utilizamos para construir esse numeral. Então, por exemplo, o 32 possui 2 algarismos. Quando eu falo último algarismo, estou me referindo ao último algarismo à direita, ok? Nesse caso, 2. Mas observe também que eu posso escrever o 32 como 2 vezes 16. Tá vendo? 2 vezes o número natural dá 32. Se isso é possível, quer dizer que esse número é par. Observe que um número ímpar, 33, ele não termina nem com 0, nem com 2, nem com 4, nem com 6, nem com 8, por isso é um número ímpar. A gente não consegue escrever desse jeito, 2 vezes o número natural. Porque 2 vezes 16 dá 32. E 2 vezes 17 já passa de 33, dá 34. Ou seja, se não existe nenhum número natural entre 16 e 17, não tem como 2 vezes o número natural dar um número natural entre 32 e 34, que é o caso do 33. Outra coisa importante é o símbolo, né, que nós utilizamos aqui para representar a multiplicação. Durante o Fundamental 1, normalmente usamos o x para representar a multiplicação. No Fundamental 2, vamos utilizar com bastante frequência o pontinho para representar a multiplicação, tá? Na letra C, nós temos uma outra sequência famosa, que é a sequência dos números ímpares.
Quais são os números ímpares? Da mesma forma que fizemos com os números pares, vamos fazer também com os números ímpares. Vamos fazer duas definições. Ok? A primeira são os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, se o número termina com 0, 2, 4, 6 ou 8, o número é par. Se o número termina em 1, 3, 5, 7 e 9, é ímpar. Observe o seguinte, o sistema de numeração que nós utilizamos, também vamos falar sobre ele daqui a pouco, é um sistema de base 10. Isso significa que nós utilizamos 10 algarismos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. 10 algarismos, tá? 10 símbolos. E com esses 10 símbolos nós conseguimos representar qualquer número. O número só pode terminar com um desses 10 símbolos. Ou os 5 que definem ele como um número par, ou os 5 que definem ele como um número ímpar. O que significa que todo número ou é par ou é ímpar. Tá? Todo número natural. Ele não pode ser uma terceira coisa. Tá? Estamos falando de números naturais. Mais para frente vamos inserir em nossos estudos outros tipos de números. Uma segunda forma de definir os números ímpares é a seguinte. Todo número que pode ser escrito desse jeito. 2k menos 1, tal que k pertence aos naturais. O que eu estou dizendo aqui? Que se existir um número natural que multiplicado por 2 menos 1 dê aquele número que eu quero saber se é par ou ímpar, se existir quer dizer que é ímpar. Se não existir, quer dizer que não é ímpar, logo é par. Porque se não é par, é ímpar, quando eu estou falando de números naturais. Tá? Então, por exemplo, 31, nós sabemos que é um número ímpar por causa dessa primeira definição aqui. É um número que termina em 1. Aí se terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9, é ímpar. Então é ímpar. Será que eu consigo escrever como o dobro? Quando eu falo duas vezes o número, é a mesma coisa que o dobro, tá? O dobro de um número menos 1. Bom, o dobro de 16, 2 vezes 16, é 32. Menos 1, 31. 2 vezes 16, 32. 32 menos 1, 31. Opa! Consegui, então, encontrar um natural, tal que o dobro dele menos 1 dá aquele número, logo ele é ímpar. Observe que, se eu pegar um número par, 60, eu não consigo encontrar um número natural, tal que o dobro dele menos 1 desse valor. Vamos testar. Se eu pegar aqui o 30, o dobro de 30 menos 1, 2 vezes 30, 60. 60 menos 1, 59. Deu menos. Então, vou pegar o sucessor de 30, ou seja, o próximo número natural, que é o 31. 2 vezes 31 menos 1. 62 menos 1, que dá 61. Opa, passou. Então, 30 dá menor que 60, quando eu substituo aqui no lugar de K, e 31 já ultrapassa 60. Ou seja, não existe nenhum número natural que o dobro dele menos 1 dê 60. Logo, eu não posso classificá-lo como um número ímpar. Talvez você esteja pensando, a definição de cima é muito mais simples, então é ela que eu vou memorizar. Entretanto, a segunda definição ela será útil em muitos momentos dos nossos estudos. Por isso que eu estou apresentando as duas logo.